É mais interessante contar a história do corpo gordo que tá aterrorizado nesse lugar do terror, que aí entra no aspecto da fantasia, né? Porque ou então no aspecto da violência, do que no aspecto da tragédia, sabe? Assim, da tragédia melodramática. Esse podcast é Chapa Branca. É desaforadamente e orgulhosamente patrocinado pelo FAC, Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Ana Tirana Remoy faz parte do projeto de publicações multimídias Ana Tirana, Croniquetas de Lascar e 30 anos de teatro sem glamour. Ana Tirana é mais uma criatura da criadora Ana Flávia Garcia. Bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos, caros ouvintes, ouvintas, ouvintos. Agora já era, você perdeu. Você sintonizou em Ana Tirana Remoy. Que bom que você chegou, estava te esperando. Aqui quem vos fala sou eu, Ana Tirana, a Nostradama do Cerrado, a sua escritora bufona, a sua criatura literária, teatreira, marombeira, gorda. A lista é grande, relaxa. Queer, menopáusica, cagadora de regra, mais 50, TDAH severo, busca a vida e também reconhecida e consagrada como para-raio de maluco. Daqui, dos moedouros da mente, estaremos hablando e blefando sobre teatro, arte e educação, palhaçaria, literatura, música, corpo gordo e muito mais. Eu vou receber nessa minha residência sonora convidadas incríveis da cena cultural do Distrito Federal. Porque aqui no DF, tirando o que é ruim, até que fica bem bom. Essas figuras icônicas foram convidadas para remoer comigo aqui na podosfera. Tá um burburinho esse podcast. Sucesso de público e crítica, só se fala nisso aqui em casa. E nesse episódio, nosso tema será Corpas Gordas na Cena com Fernanda Alpino. Para te convidar a imaginar quem somos nós, escrevemos mini-bios fabulosas, uma da outra, uma para outra. Deliciem-se com esse derramamento de afeto, reconhecimento e poesia. Inspire-se, baby! Ana Tirana é um Benjamin Button do mundo invertido. Percorrendo uma trajetória espiral em zigue-zague, ela fica cada vez mais velha, só para ficar cada vez mais nova ainda. Atualmente, calcula-se que ela tem ao mesmo tempo 7 e 87 anos.
Ela, que na Itália se chamava Saraghina, sim, a mesma que é retratada no filme Oito e Meio de Fellini, que, cansada de varrer a areia para fora da casa, embarcou para o Brasil e assumiu o nome que conhecemos. Já residindo em Taguatinga, ela foi caixa de supermercado, fofão da carreta Furacão, até conseguir seu primeiro trabalho de decepcionista, carreira que fez ela deslanchar. Hoje em dia, ela atende a si mesma do outro lado do balcão, sendo ela também a decepcionada. Um grande aquário instalado numa clareira de mata num dia nublado. Ela submersa, observando meticulosamente tudo ao seu redor, os olhos bem abertos, os movimentos desapressados e precisos. Os cabelos são um mundo de tramas possíveis que ocupam o espaço numa dança vigorosa e se agarram em folhas, algas, pequenos peixes, tudo o que habita essa água. Ela é a presença. Tem de doce, tem de sal. Tem umami, na medida. Palavra é prata, silêncio é ouro. Recompõe coisas, recorta e cola nos pequenos caos próprios e nos sonhos bonitos de sentir. Beleza é um jeito dela se distrair do mundo. Estranheza também. Fernanda Alpino. É chegada a hora do nosso quadro Ana Tirana Remói. Pegue uma ideia, um assunto, um cogito, uma paranoia diretamente dos moedouros da mente e pense insistentemente. Mastigue tudo isso muito bem e rumine o tema até chegar no ponto de assombração. Sabe aquele ponto em que o assunto te invade a mente em plena madrugada, saindo do sono, na hora daquele xixizinho amigo? Pronto, você sabe como é, você tá remoendo. E estou então com Fernanda Alpino, essa maravilhosa aqui no Ana Tirana Remói, para tratar desse tema. Esse tema e essa presença gorda, minha amiga. E essa presença gorda na cena, minha amiga, existe isso? Como é que é? Conta pra mim. Como anda isso, gente, essa presença gorda na cena? Não é? Existe. Hum, que pergunta. Quando eu li aqui, né, que você mandou pra mim essa pergunta, eu primeiro pensei, pensei, tipo, nos atores e nas atrizes gordas que eu conheço, enfim, eles existem. Uhum. São poucos. Eu fui contar, assim, o que veio na cabeça, quem veio na cabeça. Foram poucos, mas existem. E eles estão na cena. Uhum. Mas isso é uma cena, né? Isso é uma presença gorda na cena, assim, de fato, tipo, no sentido de uma cena gorda, por exemplo. Sim. O que existe é a presença dos gordos na cena, isso já é muito valioso, impactante, importante, e ainda é muito pouco. Sim. É muito, muito pouco, muito, muito incipiente, mas eu pensei ainda, tipo, numa cena gorda, né? O que seria uma cena gorda? Que não necessariamente precisasse estar falando sobre ser esse corpo gordo e o que é o corpo gordo na cena, mas que de fato trouxesse trouxesse esse diálogo para a poética de alguma maneira, para Uhum. que não precisasse ser o centro da questão, mas que se apresentasse de uma maneira impactante nesse aspecto também, e não corpos gordos na cena, tentando parecer menores do que são, se Uhum. diminuindo para caberem na cena, sabe? Sim, e aí tem uma coisa louca, né? Se a gente vai pensar, falando e pensando em tempo real, né? Porque é um monte de perguntas sem resposta, é um monte de cogitos, né?
sobre esse assunto, Sim. porque se vai falar sobre o que seria uma cena gorda em autenticidade, para além da presença que compõe a representatividade, né? E tararau, Aham. é, pensando numa camada de, de expressiva, numa camada narrativa, né? Que co- a gente teria que fazer um tanto de curva para que essa expressividade pudesse se manifestar em autenticidade e não em Sim. simulação da normose dos tamanhos dos corpos, Aham. saca? Sim. Como, como desenvolver uma presença dessa fisicalidade, é, é, não vou nem dizer respeitando, eu vou dizer investigando, porque nem a gente muito sabe, né? Não, não Investigando sabe? o que é realmente a minha fisicalidade, o que é realmente o meu Aham. corpo desse tamanho que dança, o que significa o tipo Sim. de estratégias que eu preciso fazer, que não é só sobre um corpo gordo desempenhando funções de corpos magros. Uhum. Seria uma volta a se pensar sobre essa presença em autenticidade, mas que história esse corpo conta que não seja parecer fora do esquadro, sendo inserido num papel de tipo a figura que sonha ter uma vida de aceitação magra, sabe? Tipo Sim. assim, como se Aham. conta uma história que não é essa mulher, por exemplo, uma mulher gorda que vai, falando em contemplar inserção, né? Inserção seria transpor esse corpo para uma condição magra de relacionamento, de interação, né? Ah, sempre que eu penso sobre essas presenças, tanto nas narrativas como quanto na expressividade dos corpos, nas presenças dos corpos, eu fico pensando, mas, mas é todo mundo com a mesma história, só que uns magros e uns gordos, Uhum. saca? Sim. Essa é a pira Sim. que tem me habitado assim, por último, sabe? A gente fala disso há tanto tempo, né, amiga? É, há muito tempo. E essa, né, isso que você levantou, né, seriam as mesmas histórias, só que um corpo assim, um corpo assado. É... Nem isso é, né? Aham, Eu já acho que não seriam as mesmas histórias, porque não são as mesmas, né? sim, A gente que vive, sabe? aham, Mas nem isso, né? Nem essa dignidade da história banal é aham, conferida aos corpos gordos, né? Nesse lugar da narrativa, principalmente, né? sim. É, a gente fala muito sobre isso entre nós, e eu penso muito sobre isso também, pensando, imaginando, né? Eu tenho dificuldade de imaginar, às vezes, determinada cena, porque eu não tenho referência na minha cabeça de qual é essa imagem desse Sim, corpo executando essa ação. Ou do meu corpo sim. executando essa ação, que seja. Um corpo que eu vejo todo dia. E eu não sei qual é essa imagem no final das contas, né? E me pergunto até isso, tipo, em termos, por exemplo, de audiovisual, tipo, isso Aham. funciona na tela? Não sei. Nunca vi, ouvi muito pouco. Não foi o suficiente para criar na minha cabeça um repertório. Ou no Uhum. teatro mesmo, tipo, em relação a movimento, em relação à dança, em relação a. Enfim, várias. Até sei lá. Tipo, eu não sei se funciona a Julieta Gorda, porque eu nunca vi a Julieta Gorda. Não sei se ela conta outra Exato. história se ela for gorda, necessariamente, por ser, né? É, E eu até não. se a gente fosse, né, fazer uma substituição, né? Pensando aqui
nosso querido ouvinte, ouvinta, ouvinto, todo mundo que para tornar isso bem palpável, né? Imagina isso como Fernanda trouxe, substituir uma personagem icônica que todo mundo conhece, né? A trajetória, conhece a história. Ela teria o mesmo, ela teria o mesmo, essa história seria a mesma. As pessoas teriam dito as mesmas Uhum, coisas para ela teria sido dissuadida de alguma outra forma, ou uhum, estimulada, ou, sabe, ela teria acreditado nesse amor tão fulgurante, tão imediato, uhum, sendo uma uhum. mulher, À sabe, primeira vista. à primeira vista, sabe, ela estaria com essa autoestima tão em dia assim, que ela ia ficar de boa tendo o príncipe se apaixonando por ela, porque sim, pela primeira vista, dado a situação estética que aflige a humanidade desde sempre sobre as presenças Sim. predominantes, né? Porque isso é uma Uhum, aflição, né? Isso já passou de ser uma dominação, já passou de ser é, tipo assim, o padrão dominante, né? Toda essa coisa. Isso é uma aflição maldita, sabe? Essa construção sim. de vida, de história, de humanidade, que é, sonega uma porrada de corpos, uma porrada de presenças, né? Uma porrada, uma porrada. E Então, não para por assim, aqui, né? Enfim, se a gente fosse uhum, enumerar, a- sim, se a gente fosse enumerar as minorias que não constam, né? Que mudam as narrativas simplesmente por existirem dentro delas, é muito mais maioria, né? sim. Tenho pensado muito sobre essa curva, né? E reivindico sempre, vou reivindicar sempre, né? É muito simples até a conta que se faz para entender o quanto o audiovisual é gordofóbico, porque é, se trabalha de uma maneira muito instantânea com a imagem, né? E com o que as pessoas leem das imagens, né? Uhum. Então, eu fico pensando o tipo de curva que a gente precisa fazer nas nossas criações, nós enquanto criadoras, Aham. sabe? Que tipos de histórias, que tipo de presenças desse corpo na dança, na cena, né? Que tipo de presença que não seja a gente pedindo licença, batendo na portinha, que licença, mas é que eu queria contar essa história aqui sobre a minha ótica. Eu não consigo mais alinhar a minha ótica às narrativas que estão postas, sabe? Sim. E, a, Aham. e aí, esse lugar acaba por trazer, eu acho que essa é uma próxima, né, mais uma pauta que vai híbrida aqui, mas que é uma próxima também, que é também isso da a potência do que é estigma, né? A potência do Sim. estigma. O que Uhum. significa, então, já que ter um corpo atípico do imaginário, né? Do imaginário hegemônico, né? Ter um corpo atípico desse lugar e uma desnecessidade de pedir licença para, ou deixa eu fazer uma participação sendo a heroína aqui por quem o fulano rico se apaixona, ou esse tipo de viagem que o cinema americano ensinou para uma geração inteira, né? E Uhum. talvez até mais do que uma geração, é porque eu me localizo nessa geração, né? Que aprendeu o amor Sim. com o cinema americano, né? Aham. E, Aham. e- então, como que esse estigma se torna potência de criação? Então, Sim. que tipo de história eu começo a me aliar, né? A que tipo de expressividade eu começo a me aliar? O meu corpo vai ficando cada vez mais Aham. distante de tudo que pareça um simulacro do real, porque qualquer simulacro do real continua não me comportando nem aqui, nem na China, nem em outra galáxia.
Então, Sim. eu acho que é o momento de um lugar meio trunfo também, sabe? De como a gente pega esse estigma e faz disso também um olhar Uhum. interessante, que traz umas perspectivas menos usuais, como mínimo, né? E, Mínimo. Aham. não sei, você acredita nessa história? Como que bate isso, essa coisa da potência do estigma? Eu acredito, mas também eu acredito porque é a única alternativa. Uhum, Ou transforma em potência ou sai fora. Assim, sim. é, é, no aí eu assim, pensando em mim, né, que sou atriz, então, né, tô com o corpo em jogo ali, né? Sim. Eu só tô nascendo com o meu corpo. Se ele não for uma potência, é melhor eu fazer outra coisa, né? É Uhum, melhor não colocar meu corpo em questão, meu corpo em evidência. Então, tem que ser. E a gente transforma porque é inevitável, porque tá todo mundo olhando, tá todo mundo vendo. Então, e saber transformar, né? Saber fazer essa transição de querer se esconder para querer ser vista na potência, aham, sabendo é, que isso pode ser visto como potência ou não, mas você vai jogar como potência, né? É um caminho longo e interminável, eu sinto. Quando eu sinto que eu virei a chave, alguma insegurança antiga, assim, aham, jovem, aham. fala: Ei, lembra de mim? Pois então, eu tô aqui, tem certeza que é isso que você quer fazer da sua vida? Ainda dá tempo de desistir. Aham. Mas dá tempo, né? Nem sei se ainda dá tempo. Talvez o tempo passou e agora ficou só uma obsessão. Mas, e aí pensando em narrativa, né, e não só no corpo, é, eu acho que é inevitável que quem viveu no mundo traçando estratégias o tempo todo para controlar as narrativas, para controlar a maneira que se é visto, para controlar como se faz, onde se senta, o que se come, o que se bebe, com quem se fala, com quem beija, quem não beija, sabe assim? É Aham. inevitável que esse recurso intelectual não vai ser aplicado na construção de história, na construção de narrativa, na construção de imagem, na construção de Perfeito, sim. sentido, né? Então eu acho que também se torna uma potência, se torna uma particularidade que se tem que assumir, né? Que se tem que levar junto. Agora, se eu Uhum. preferia não ter que nunca ter que ter tido que me preocupar com isso, não Sim, sei, nos meus dias mais covardes, sim. Nos meus dias sim, mais tirano, não, não, tá de boa, tá bem de boa. Eu acho que é bem interessante também. sim. E é isso, eu acho que é um ponto de vista, sabe? Assim, eu acho que é um ponto de vista que necessariamente está implicado em si, está implicado no outro. E eu acho que isso não tem como ser potente, não tem como não ser potente. Sim. Do que um ponto de vista que se considera neutro, né? Porque nunca é, né? Mas que Sim, se considera capaz de enxergar tudo, de olhar tudo por cima, né? Então, sim, eu acho que é a alternativa, é criar essa potência e se implicar cada vez mais. Eu acho que as coisas que a gente vê que nos parecem estranhas mesmo, né? Que nos parecem é, é, tristes e pouco inspiradas e desonestas, é, são as coisas que não estão implicadas, são as pessoas que, cara, nunca olharam para um corpo gordo com o mínimo de curiosidade e humanidade, né? Que é usar isso como recurso sim. narrativo. E aí você fala, tá,
É visível, dá pra ver que você tá fazendo isso, tá bom? Mas vai fundo, tem quem compre. Aham, sim, Mas eu acho que isso é cada vez mais evidente, eu acho que isso é cada vez mais evidente sobre a maior parte das vivências, né? É mais evidente quando sei lá, um homem quer falar de uma vivência muito específica e particular de uma mulher é isso, sem ter essa curiosidade real, esse interesse real pelo outro, sem ter visto, vivido ao lado. E sim. isso a gente pode falar sobre a maior parte das coisas, assim, né? E eu acho que esse tá dentro não é necessariamente tipo, eu só posso falar, só posso escrever personagens gordos, só posso viver personagens onde ser gordo seja a coisa mais importante sobre eles. Bom, eu só vou viver Aham. personagens gordos com o meu corpo, né? Sim, Não por tem essa motivos opção, óbvios. por Sim. motivos óbvios. E eu posso escrever diversos personagens, mas eu vou saber, inclusive, todos os personagens que eu vou escrever, eu vou saber se eles são gordos, magros, altos, baixos. Porque isso é Sim. importante. E, enfim, né? Tendo começado a investigar agora essa área do roteiro para audiovisual e tudo mais, trocando com vários roteiristas, Uhum. poucos são os que sabem. Ou que não sabem porque, por definição, são magros todos os personagens, né? Sim. Tipo, É uma e quando tem definição essa invisível, né? característica, né? Exato, é tipo assim, o personagem X, se não fala nada sobre ele é porque ele é magro, Sim. né? É o neutro. E Sim. aí você tem uma coisa que a medicina e a ciência chama de epidemia de obesidade no mundo. Aham. Como todos os personagens são magros, se em muitos países talvez mais da metade da população não seja magra, a conta não fecha, Sim. né? Sim. Então que mundo é esse, né? Tão realista e naturalista que o audiovisual tá retratando e que é isso, né? E a mesma coisa para o teatro, a mesma coisa para a cena. Eu conheço muitos atores e atrizes de teatro. E eu fiz uma lista bem pequena aqui no meu computador dos gordos e Sim. gordas. Né? Por quê? E onde eles ficaram pelo caminho, né? Aham. Sim. Sim. Fico pensando assim, agora uma curiosidade assim, no meio desse labirinto, né? Porque fica as perguntas e fica aquele reverberando, né? As ideias. Mas fico querendo saber quando você traz uma perspectiva no audiovisual que é sobre esse terror corporal e tal, me conta se aonde isso se encontra, ou se encontra, ou tem a ver, ou o que que tem a ver com a questão da nossa vivência enquanto figuras, enquanto corpos gordos. Ponto. Então, o terror corporal, ele é um gênero, um subgênero, né, do terror, Aham, que o terror, ele vem de dentro, né? Ele acontece de dentro para fora do corpo. Como o terror também psicológico, né? Também ele é da mente, né? E aí o terror corporal, enfim, ele vai ter várias formas, né, de que os roteiristas se expressam sobre isso, mas tem uma coisa muito crucial, o drama do terror corporal, assim, que é você não pode fugir do seu corpo, né? aham, Então você carrega esse terror, esse invasor, esse demônio, essa criatura, esse alien que está crescendo dentro de você, para onde você aham, quer que você vá. aham, E eu acho que é um sentimento que as pessoas gordas conviveram por muito tempo, assim, né? Até deixarem de considerar isso um terror, né? Porque é isso, tudo a gente faz com o nosso corpo, né? Se o nosso corpo é um problema que a gente tem que resolver necessariamente, e que tem resolução, e que você é preguiçosa, e que você
blá blá blá, Aham. né? Você vive com esse terror, você dorme e acorda com esse terror, ele tá lá dentro de você, se desenvolvendo, te corroendo por dentro, te impedindo de fazer coisas. Então eu vejo, eu sinto muita identificação, pessoalmente, com essa lógica dessas outras expressões fantásticas desse terror que é de dentro para fora. E ao mesmo tempo, o seu corpo no terror corporal, ele te trai, né? Olha. Ele ele trai ele mesmo, né? Porque ele essa sensação de ser traída pelo próprio corpo, eu acho que é uma sensação que eu convivo desde que eu tenho 9 anos de idade, assim. De Como é? tipo, Fala um pouco como assim? sobre essa sensação. Essa sensação de tipo, como assim primeiro, é assim? Você tá Aham, fazendo isso comigo? Como assim você quer comer determinada coisa? Como assim você tem esses desejos? Como assim você tem desejo de tirar um cochilo no meio da tarde? Como assim você não tem o desejo de correr uma maratona? Como assim você aham. gosta, tem um desejo de, sabe? Então entra no desejo e de uma coisa e de um corpo que precisa ser controlado. Ele é um mal que precisa ser controlado. Porque se Sim. deixar ele solto, ele vai te trair. Se você for confiar no seu corpo, se você for dar ouvido ao seu corpo, não vai dar certo. Você precisa ouvir a razão, você precisa ouvir a ciência, a medicina, a... Olha. não ao corpo, porque o corpo deseja comer mais, dormir mais, é, é, né? O Sim. corpo. E muitas vezes não é só isso que o corpo deseja também muitas outras coisas. O corpo também deseja se mover. O corpo gordo também deseja se mover, Sim. né? O Aham. corpo gordo também deseja comer uma frutinha, um negocinho mofinho. Também gosta. Então, assim, mas a gente é acostumado a entender o desejo necessariamente do corpo. Primeiro, né? Se a gente for no. Se a gente for no cristianismo e o desejo e o corpo, tem muitas intersecções. E também conversa muito com o terror, né? É, Sim. é, então, assim, é uma trama que você vai puxando que vai amarrando em vários nozinhos no vilanizar o corpo, né? Então, por exemplo, a gente vê muitos exemplos, até recentes, de filmes de terror corporal Ah, com protagonistas mulheres, né? Porque o corpo da mulher também já é um terror para o outro e para ela aham. mesma. E aí, Sim. sim, com essas raízes no cristianismo, enfim, né? Em Com considerar o essas corpo da mulher raízes até na impuro, ginecologia, não é mesmo? Quantas até raízes, na né? medicina, na Quantas ciência, quantas raízes raízes. desse corpo Se terror, você né? for puxar o fio, exato. Então, eu acho que ao invés de tentar ir para uma dinâmica de amar o corpo incondicionalmente, eu acho que é uma dinâmica de meu corpo é o meu terror, é o que mais me aterroriza, é o meu corpo, né? Eu acho Caracas. que é um pouco assumir isso como é o que é mais comum na vivência, e eu acho que do corpo gordo e de também outras corporeidades, né, dissidentes, e a impossibilidade de viver fora desse corpo, né? A gente não pode ser somente ainda, talvez um dia a gente possa transferir todos os nossos dados para uma nuvem, mas agora a gente precisa com o corpo, e ainda bem, eu sou bem Sim. fã, mas é terrível estar presa aqui dentro. E Nossa. aí a gente vai, né, puxando para várias outras coisas, né? Enfim, é Ah, infinito, porque é muito instintivo, é muito ancestral, né? Então, o medo do envelhecimento, a doença, tudo isso também entra nesse terror que é instintivo, que é do corpo, que eu acho que necessariamente as pessoas gordas lidam com isso diariamente, em mais ou menos medida, dependendo de como tá a cabeça e o coração de cada um. nossa, você acabou de implantar um chip neurótico aqui, porque essa ideia do corpo terror agora vai me assombrar. Tipo assim, é tipo Eu não- é tipo uma pequena
Aquela revelação, a hora que caem as fichas no filme e você vai entendendo que no final quem é o vilão, meu Deus, o vilão, e tum, e tem lá. Aham, E aí era você exato. mesmo. Era, Nossa, era... É isso, só que brabíssima essa em vez história, do caralho. psicológico, é do corpo. É, eu tô obcecada Ah, com isso. Tô obcecada, nossa. só penso nisso. Receba, cara ouvinte, ouvindo. Receba aí essa reflexão. Durma você com esse terror corporal que é você mesmo, que é você que está embaixo da sua própria cama para pegar o seu próprio pé quando você for no banheiro. Saca? Nossa Senhora! Agora buguei aqui, minha irmã. Eu amei, eu amei isso, eu amei muito. Nossa, me identifico muitíssimo, muitíssimo. Não é? Não E tem, não faz sentido. Não sei, pra mim faz total, muito sentido. nossa, fez muitíssimo sentido e essa profusão, né, do que eu venho pensando sobre esse corpo estigma, né, e tal. Hum, Nossa, é hum, uma profusão de qualificações, digamos assim, que o corpo vai recebendo ao longo da vida, né? E sobre Aham, as suas escolhas, sobre as suas posturas, sobre a sua fisiologia, sobre a sua, né, seu modo de operar no mundo, e vai virando realmente é, um grande megazord de demandas a cada decisão, a cada configuração, né? E, aham, né, um megazord de tipo vai se somando, né? A exemplo assim, né? Tipo, é, a, no meu caso é gorda e também tem peles soltas e também é mais velha uhum. e também é careca e também é isso, sabe? E também aquilo, e também tem uma performance fluida de gênero, e também isso, e também aquilo, e vai virando um Sim. megazord de. É, complete aqui você também, com as suas Sabe? coisinhas todas. Um megazord de potências, mas também de alto terror, de alguma maneira, né? Sim, aham. Caracas, que foda! Eu amei. Eu gostei muito dessa perspectiva. Muito É mesmo. isso, eu Muito acho interessante. que não é só uma perspectiva pessimista, sabe? Eu acho Aham, que é sim. bem libertador. Eu acho que é bem libertador, assim. É, é, para mim, enquanto artista, pensar isso e me colocar dessa maneira, assumir que, ai, nossa, quanto eu me amo. Não me amo o tempo todo. E Aham, foda-se. E me amo também, sim. mas também, se eu pudesse enfiar uma faca aqui, enfiar a mão dentro de mim e mexer lá dentro, pra arrumar Aham, do jeito que eu queria que fosse, eu fazia, sabe assim? sim. E essa visceralidade, eu acho que também é muito literal também a visceralidade, né? Tipo, a relação com a carne, a relação com o que é asqueroso, o que é viscoso, o que Tripa. é repulsivo, o que é tripa, o que é grosseiro, o que é feio, uh, Aham, inadequado. E trazer isso para o foco, né? E trazer isso para o foco, trazer, tá, mas então é essa, para mim é mais interessante. É mais interessante contar a história do corpo gordo que tá aterrorizado nesse lugar do terror, que aí entra aham, no aspecto da fantasia, né? Porque ou então no aspecto da violência, do aham, que no aspecto da tragédia, sabe? Assim, da tragédia melodramática e que é, para mim, é desmobilizador só, assim. E sim. não provoca, não fala assim, tipo, sabe? É literalmente o dedo na ferida, então é literalmente uma ferida, literalmente um dedo, e aí tem um braço inteiro dentro da ferida, e uma cara, enfia a cara na ferida, sabe assim? Essas Sim, imagens. sim, e isso Mas tudo que um você pouco está mais. trazendo.
que será? faz uma curva, né? Faz uma curva e a gente meio que encaixa essa nova peça amorfa aí, mas tão latente e poderosa que é sobre esse corpo em terror pessoal, né? Em alto terror, e o quanto ele. Aí a gente volta com essa peça lá no começo da história, da nossa conversa, falando sobre as narrativas, o que interessa contar, que história interessa contar, Uhum, que tipo de. E aí a gente vai entendendo que as novas coisas que serão ditas, ou as coisas novas, porque não tem, a gente não tem hábito de dizer nem de ouvir, né? Mas sim, daí a insurgência de outras narrativas, daí dessa presença, a insurgência de outras presentificações na cena, né? De outras. A partir desse corpo como agente, talvez esse sim. seja um grande encontro, né? Da questão do estigma, né? Da potência do estigma, com essa questão Aham, do né, dessa identificação enquanto enquanto insatisfação, enquanto terror, enquanto estar aterrorizado por si, pelas demandas, pelo que poderia ser mais fácil, né? Porque uhum, nem todo dia é dia de heroísmo e nem todo dia a gente está afim de ficar se defendendo para viver, sabe? Ou se sim. defendendo para afirmar seu próprio valor, o seu próprio e a sua própria importância, né? Eu estou falando isso, é Aham, tipo uma oração para mim, que eu estou fazendo aqui em tempo real, lógico, eu estou sim. meio que rezando, parada para dar uma Aham. orada. Eu sou assim, religiosa. Pessoal, vamos parar pra orar agora. Dá as mãos pra quem estiver do seu lado. Bate a cabeça na parede 3 vezes. Ai, caraca, que conversa mais Mas olha ótima, só, eu deixa eu te amando. falar como tudo começou pra mim, essa história. Hum, Eu nem, tipo assim, eu sempre tive muita curiosidade com terror, mas eu nem era não consumia assiduamente porque eu tinha medo. aham, Então, assim, eu tá pensando tanto nisso agora, mas sempre tive muita atração. Eu tinha medo, mas eu tinha atração, né? Essa coisa que geralmente acontece. aham, É, tudo começou porque eu pensei, tá, eu quero escrever pra mim, aham, né? Eu quero estar em cena também, né? Assim, agora a gente tá falando do recorte do audiovisual, mas eu tenho pensado também nessa lógica do terror corporal pro teatro e o que é possível fazer, né? Mas enfim, pensando em audiovisual, eu não estava inserida no audiovisual, né? Já com 11, 12, 13 anos de carreira no teatro, tal, trabalhando profissionalmente, tudo, que eu conseguindo trazer as minhas próprias coisas pro teatro, né? aham, Junto com o grupo, com o liquidificador e tudo mais, o audiovisual faltava isso. E eu pensava, tá, o que que eu tô fazendo com teatro? Eu tô produzindo os meus próprios trabalhos, eu tô criando com o meu grupo as minhas próprias histórias, as minhas próprias imagens, as minhas próprias gastações e estamos fazendo. Então tá, então para uhum, fazer isso no audiovisual, então eu preciso escrever essas coisas. Eu preciso aham, escrever pro meu corpo. E né? E aí foi vindo, e o que vinha uau, era isso, assim, era dentro dessa linguagem. E aí agora que eu fui pesquisar mais a linguagem mesmo, e fui assistir as coisas e fui tô nesse processo assim ainda até de embrionário em algumas questões mais aham, relativas à linguagem mesmo, né? Mas de repente quando bateu isso, quando eu entendi isso, quando eu entendi que a história que eu poderia criar sobre o meu corpo era a minha história, que a minha história era uma história de terror, não era um romance, não era uma aventura, não aham, era um drama psicológico. Aí eu falei, beleza, então. Então foi meio que também de dentro para fora essa relação com a linguagem, entender o gênero, o subgênero, enfim, né, nossa. do audiovisual. Muito, muito, muito interessante. Estou muito movimentada por essas conversas, por essa história do terror. Foi realmente uma grande
fenda aqui que se abre para compreender, né? Compreender as coisas sobre nós, sobre que tipo Sim. de, de história que a gente quer contar, que tipo de história que a gente não quer mais contar, né? Aham, exato. E, Sim. e aí realmente trazer essa perspectiva que é bem, como você me trouxe, né, a questão do subgênero, e aí isso já me conta sobre ser outsider, sobre estar fora da curva enquanto estética também, né? Sim. Isso é Aham. muito, faz muito sentido. É tipo um grande cubo mágico que eu pude ver, pelo menos o amarelo, todo feitinho assim, ó, um lado. Eu vi o amarelo, né? Sim. Sabe-se lá qual foi que alinhou. Mas eu gostei da ideia do amarelinho. E aí, e Uhum. aí, e aí, vou trazendo aqui um encaminhamento que eu tenho pensado aqui para Sim. esses encontros do Ana Tirana Remoy, né? Encontrando parceiras, encontrando amigas, encontrando criadoras, só o fino da bossa, trocando várias ideias aqui nesse nosso encontro de armário, porque literalmente a gente grava dentro de um armário, cada uma na sua casa, né? Mas eu Exato. tenho trazido um fechamento, uma tentativa de fechamento, porque cada conversa é um labirinto novo que se abre, né? E ainda bem, porque o dia Sim. que a gente chegar para a pedra filosofal, tiver lá a saída, sei lá o quê, deve ser o dia do fim, né? E eu tô meio que Ah, procrastinando. é. Eu tô procrastinando o fim. Não É, o tô. que dá pra deixar pra amanhã, vamos Ah, lá não, deixando. vamos, ai, vamos deixando, vamos deixando. É. E aí eu fico pensando numa questão que é uma grande questão, ela é, como é aquela palavra quando a coisa se mata nela mesma? É quase que, bom, não vou lembrar a palavra, se eu lembrar depois eu digo, mas Uhum. querendo saber pontos de vista sobre essa resposta, que parece que já é uma só única resposta, mas eu gostaria de ouvir outras pessoas falando sobre isso, para eu poder Sim. arejar minha própria perspectiva, que é a nossa pílula de estarrecimento, né? Nossa pílula de estarrecimento diário. Eu tenho insistido nessa ideia de pílula de estarrecimento, sabe? Porque eu acho que a gente precisa ter uma dose disso sempre, para a gente poder se manter Uhum. com um tipo de conexão mais sanguínea com as coisas. Porque tá facinho de descolar da, das narrativas do mundo, né? Elas estão ficando tão enfadonhas e chatas e tão marasmáticas e tão previsíveis e tão, uau, que tipo, né? Então a pergunta Ah, que eu tenho gostado de fazer é para as minhas queridas convidadas: Fernanda Alpino, tem jeito para o mundo? é, diz que a partir do mês passado a gente começou já a viver aquela parte do ano que os recursos já não se pagam, né? A gente já tá no cheque especial agora nesse momento dos recursos climáticos. Mas enfim, fora isso, fora que não tem jeito, que é o mundo, tem, pô. Assim, mas sem compromisso, entendeu? Tipo, eu acho que se não tivesse jeito nenhum, é aquilo que eu falei antes. Aí sai fora. Tipo, aí fazer uma coisinha assim. Eu acho que quando a gente pensa em criação, quando a gente pensa em arte, a gente que vive disso, tipo, algum jeito, um pouquinho assim, pra ficar um pouquinho menos pior, dá pra dar. É, né? Mas, tem compromisso. Assim, vou fazer aqui minhas coisinhas, vou colocar aí tudo nessa intenção, entendeu? Uhum, Tudo, pra mim, é muito importante que tudo esteja alinhado politicamente mesmo. Tudo que sim. eu faço, pra mim, é muito importante
levar tudo em consideração, todo o contexto, aqui e agora, o mundo, sim, macro e micro, Brasil, América Latina, Brasília, é, sim, octogonal, sim, mundo, né? E voltar essa dinâmica e tá tudo alinhado, tá tudo verdadeiro com o que eu acredito, penso, sinto, sou. Mas eu sei que eu não vou ali resolver as coisas assim sozinha, sim, né? sim, Então, o que não me isenta de tentar. Eu acho que eu sim. vou tentar, assim. Fazer nossa Mas, microparte para que alguma micro coisa mude, né? Como diz o Benegão. exato. E para tentar também se encontrar com as pessoas nesse lugar, né? Propor um outro lugar para se encontrar com as pessoas e com as coisas, né? E com as criaturas. A Sim, partir de uma outra referência, né? A partir de uma conversa que seja menos roteirizada e mais corporificada, assim, seja mais. A imagem para mim é é isso, né? Tipo, encostar coração com coração, já que a gente tá falando de terror corporal, assim, literalmente, a carne na carne sim, do colega, sabe? sim, Assim, na carne da árvore, a minha carne na sim. carne da pedra, Do chão. do gato, do chão, do outro, de todos os outros, sabe? Assim. É, enfim, parece muito metafórico, pouco objetivo, e eu acho que é porque é mesmo, assim, eu fico muito confusa. O tempo todo, muito confusa. E é muito Uhum, difícil, não esmorecer mesmo, não deprimir, não desistir. A gente tá o dia inteiro desistindo, né? Ainda sim. mais sem carteira assinada, sem aposentadoria, O pessoal né? Dá desiste uma pra vontade gente. louca de desistir. Exato. Já Dá uma desistiram vontade para louca de nós desistir o várias tempo coisas todo. já. Uhum, Já, ou, e aí a gente, é isso, vai resistindo aos poucos e tentando levar junto o que é para levar junto e deixar muito no caminho, assim. sim. Resistindo, É, resistindo e desistindo também, né? Com alguma sabedoria é, também, né? Na hora de desistir também das coisas em paz, né? Sei lá. sim, porque quando eu falo ter compromisso, eu acho que é em paz, assim. Em paz Sim, para entender o que tem para hoje, e percebendo muito bem, né, quais são os privilégios nisso, assim, o que tem para aham, hoje para cada um é muito diferente, né? E é isso, assim, correndo atrás do próprio rabo às vezes você corre atrás de uma coisa um pouco mais substanciosa, uhum, e às vezes é só atrás do próprio rabo, e às vezes tem dia que não dá pra correr, tem dia que você esmorece, que você chora, você desiste. Aí no sim. dia seguinte é outro dia. É, eu Aí é outro adoro. mundo, e é criar esses outros mundos, sabe, também. Outras. Você falou, né? Você falou, não, eu pensei na coisa da colagem. Eu Uhum, acho que quando na colagem, pra mim, isso é muito material, né? Porque é literalmente papel, sim, cola e se você rasga, não dá pra voltar, não dá pra desfazer, não dá pra dar Ctrl Z, né? No papel. sim. É, e eu acho que na colagem, assim, para mim é um exercício de manipular um mundo que já existiu, assim, porque as coisas são antigas, né? Às vezes, revistas, aí é uma enciclopédia, é uma coisa antiga, um livro antigo, um catálogo de espetáculo, disposição de tudo que já passou, assim. E quando você modifica isso, você cria, tipo, é isso, um outro mundo mesmo. Poderia ter existido. E quando você Ai, está sim, manipulando imagem, né? Já que a gente está falando de corpo, sim, quando a gente está manipulando imagem, é isso. Eu posso transformar todos os corpos em gordos na colagem, se eu quiser. sim. E aí fica esse totem, assim, esse souvenir de um mundo que não existiu, mas que poderia ter existido.
E aí eu acho que a colagem é um pouco isso, e eu acho que quando a gente pensa em narrativa, em história, em imagem, cena, a gente pode criar mundos que poderão existir, assim, mesmo que durante 2 horas, mesmo que durante... E inspirar ações, de repente, aí, nem que sejam só as nossas ou as dos nossos colegas, para a criação desses mundos, assim, né? Tem dia, né? Tem dia que Deus me livre. Ah, sim, entendeu? E tem dia que Deus me livre. Ai, ouvinto, todo mundo, escuta. Essa é Fernanda Alpino, cara. Essa maravilhosa amiga. Te agradeço mais esse encontro, mais essa oportunidade cavada para literalmente estar junto, fabulando, Sim. trocando ideia, porque chega um Uhum. ponto, meu pessoal, que a gente só quer arrumar argumento para estar junto. Então, Sim, é importante. Uhum. sabe, para trocar artisticamente, para ter interlocução de ponta, inteligente, vida inteligente na Terra, Brasil. Quem diria, né, que tem vida inteligente no planeta? Olha aí, pessoal. Olha Então, só. né? Que bom. E nós aqui no Quadradinho também. Tem vida inteligente aqui no Distrito Federal. Distrito Federal é o seguinte, Pô, Brasília, tirando o que é ruim, fica bem bom. tá Então, ótimo. né? Tem um ou outro que destoa, né? Não Um diz o ou outro que povo? destoa. Mas tem uma galera que ponta firme demais. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Eu falei de coisas muito novas, assim, pra mim, então tá podendo trocar isso com você, uma pessoa que eu admiro, que tá junto comigo aí há tanto tempo. E também com quem ouvir, pô, dá aquela. Chega na DM, se bateu alguma Aham. coisa aí que tem a ver, que, pô, nossa, isso achei. Ou então achei nada a ver, achei péssimo, achei uau, pode falar também. Posso também não responder. Sim, Mas assim, a gente tá preparada, né, amiga? ô, preparada a gente tá, viu? Tem uma coisa que a gente tá, é É preparada. preparada. Pô, Muito obrigada, então, minha amiga. É isso, meu obrigada a você. pessoal. Ana Tirana Remói. Até a próxima, Podosfera. Ana Tirana Remói é feito por Ana Flávia Garcia, criadora e criatura de Ana Tirana, Croniquetas de Lascar, 30 anos de teatro sem glamour. Collab de criação e edição de áudio de Gustavo Heineken, criador do podcast Trabalho de Mesa, o primeiro podcast de teatro do Brasil. Produção, Fernando Franchi, que também é artista gráfico e interlocução do projeto. Na trilha sonora, o duo Má Vontade, arte gráfica de Hugo Carvalho.